Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Antônio Coutinho, meu canal Antônio Coutinho, nosso canal da Mensagem da Palavra de Deus. Eu estou cumprindo com vocês um pouco atrasado, era para me ter feito esse vídeo ontem, mas motivo de bastante compromisso nós não pudemos fazer este vídeo ontem. Esse vídeo faz parte de uma série de mensagens sobre a ressurreição de Jesus. Foi o maior acontecimento da história de todo mundo. Nunca houve fato tão eminente, tão especial como este. Alguém que morreu, a Bíblia diz que ele morreu, ele foi morto, Jesus. E dentro de 3 dias, no terceiro dia, ele ressuscitou. Só que não foi uma ressurreição transitória. A ressurreição de Jesus, ela foi permanente. Ele é as primícias dos que morreram. Na Bíblia fala primícia dos que dormem. Mas eu digo, ele foi as primícias dos que morreram. O ser humano, o homem na face da terra, só terá esperança se ele aceitar esse processo de entregar a sua vida a Jesus. A palavra de Deus diz lá em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sem Jesus, nenhum homem na face da terra terá a vida eterna com Deus. Ele vai ter a vida eterna no sofrimento, no inferno. Quem não aceitar Jesus está preparado não para entrar no céu, mas para entrar no inferno. Não que Deus fez o inferno para o homem, Deus fez para o diabo e os anjos. Só que os homens desobedientes não entregam sua vida a Jesus. Eu quero ler aqui que eu vou falar sobre a ascensão de Jesus. O que é a palavra ascensão? Eu estou mostrando com o meu dedo aqui, ó. Ascensão significa Jesus subindo ao céu, Jesus voltando à origem de Deus. Quem é Jesus? O Deus Todo-Poderoso veio como o Filho de Deus nascido aqui na terra, como Filho do homem. É bem complexo entender isto. Quem escreveu esse livro foi o Lucas. Aqui está escrito sobre o autor Lucas. Análise do livro, o texto-chave da análise é Atos capítulo 1, versículo 8, que está escrito aqui, ó. Atos 1, 8. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Mas nós vamos começar a ler aqui. Nós já tivemos gravando um vídeo, nós falamos que Jesus, assim que ele ressuscitou, ele ficou uns 40 dias aparecendo e
desaparecendo da presença dos apóstolos e discípulos, mas ele estava na terra com o corpo perfeito, total da eternidade. Jesus teve o corpo perfeito, igualzinho. É o que vai acontecer conosco após o arrebatamento da Igreja de Cristo. Todas as pessoas que aceitam Jesus hoje, quando eles morrerem, eles vão ficar dormindo. O corpo da pessoa vai ficar dormindo no pó. O espírito da pessoa vai ficar num lugar chamado paraíso de Deus, que se encontra no terceiro céu, de acordo com o capítulo 12 de 2 Coríntios, versículo 1 em diante, que fala a respeito do paraíso. A Bíblia diz que até o dia que ele foi elevado ao céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo e aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter morrido, apresentou vivo com muitas incontestáveis provas, sendo visto por eles pelo período de 40 dias, e falando a respeito do reino de Deus. Jesus se preocupou, depois de ter ressuscitado e ter cumprido a promessa de Deus de salvar o homem. A Bíblia diz que em certa ocasião, estando comendo com eles, aí você vai me perguntar, mas Jesus comia? Ele não morreu? Sim, ele comia. Ele assentou à mesa com os discípulos e apóstolos e comeu com eles. O corpo que nós vamos receber depois da ressurreição, do dia do Senhor, do arrebatamento da igreja, vai ser o corpo perfeito. Ele vai ter carne, ossos, né? Ele não é um espírito somente. Ele é corpo. Ele é tocável. Esse corpo ele poderá ser tocável. Mas você vai perguntar para mim, mas como o senhor pode provar isso que o senhor está falando? Se você ler, os apóstolos estavam reunidos em um lugar, uma certa ocasião que ele apareceu depois da ressurreição, reunido com medo de algum acontecimento que os judeus, os romanos podiam fazer, e os apóstolos estavam reunidos, Jesus se apresentou ali no meio deles com as portas fechadas, trancafiadas. E Jesus disse para eles, paz seja convosco. Naquele momento Tomé não acreditava. Tomé, ele só acreditava vendo. Jesus ainda disse para ele, Tomé, seja crente, porque muitos vão acreditar em mim mesmo não vendo. E você está vendo e não acredita? Põe a mão aqui então em mim. Pôs a mão nas mãos de Jesus, tinha o sinal dos cravos. Pôs a mão no lado, tinha o sinal da lança, que ele foi tocado nele na cruz. E ele é onde Jesus disse para ele, seja crente e não incrédulo. Se Tomé pôs a mão nas mãos de Jesus, e pôs as mãos do lado de Jesus, mostra que o corpo de Jesus, sendo espiritual, ele era também tocável. Só que é um corpo perfeito. Não existe mais doença, não existe mais dores e não existe mais morte nesse corpo. O único corpo que vai passar pela morte é esse corpo nosso, que está aqui, que a gente tem ele hoje.
exceto aqueles que vão estar vivos no dia do Senhor, que esse corpo vai ser transformado. Então, pela ocasião, estando eles comendo, Jesus ordenou: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual de mim ouvistes. Versículo 5. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo dentre poucos dias. Versículo 6. Aqueles que se haviam reunido perguntaram: o Senhor restaurarás neste tempo o reino a Israel? Essa pergunta ela foi importante. Eles pensavam que Jesus ia só restaurar o reino de Israel e ia ser rei lá em Israel. Mas Jesus, o plano de Jesus, o plano de Deus é muito maior. Ele não vai ser rei somente em Israel. A palavra de Deus diz que ele vai ser rei sobre todo o globo terrestre, todo céu e terra. Céu e terra será a mesma grei. Todo céu e terra vai ser de nosso Senhor Jesus Cristo. E diante dele dobrará todos os joelhos, toda nação, toda língua vai confessar Jesus como Rei de toda a terra. Ele disse para eles: não importa saber os tempos e as épocas que o Pai determinou pelo seu próprio poder. No entanto, recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Depois de ele ter dito isto, vendo-o, eles foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, cobrindo os olhos. E eu quero parar aqui, porque eu ainda tenho que fazer mais um vídeo nessa sequência. Eu estarei falando desse poderoso nosso Deus, que na forma do Filho de Deus, ele veio na terra para buscar e salvar o perdido, e ele foi elevado ao céu. Nós temos um tempo para gravar esse vídeo. Quero agradecer você ter me ouvido até aqui. No próximo vídeo nós vamos continuar no versículo 10. Deus abençoe. Guarde bem essa palavra. Jesus venceu a morte. Seu corpo não viu a deterioração da terra. Ele ressuscitou, pois ele tem a vida própria. E ele tem vida para dar para você também. Você também pode ter vida eterna. Aceite Jesus agora. Entrega seu coração na mão de Deus e seja salvo. No nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Coloque a sua fé em ação. Meu Deus e meu Pai, abençoa esse meu amigo, esse meu irmão, que estão aceitando Jesus neste momento, colocando a sua vida na presença de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado você que me assistiu até agora, que assistiu este vídeo. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até o próximo vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Paz de nosso Senhor Jesus.